Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande privilégio, irmãos, estarmos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer nesses dias tão difíceis em que o mundo tem passado, né? E a gente pode até comparar esses dias como as mudanças de estações, porque se a gente for analisar, o Senhor criou todas as estações. E nem todas são iguais. E esse momento que a gente está passando, eu creio que a gente pode comparar com o inverno, onde os dias são mais longos, frios, escuros, mas que sabemos que em breve, muito breve, haverá uma mudança grande de estação, em qual chega a primavera, chega o verão e há novamente a alegria. E nós podemos esperar confiados na volta do Senhor Jesus, porque esta promessa Ele nos deu e não falhará. Esses dias terríveis e tenebrosos vão passar, de uma forma ou de outra. E nós temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo em breve vai voltar para buscar o seu povo, buscar a sua amada noiva, a sua igreja, que anseia pela sua volta. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com a amada igreja sobre o preço que foi pago, a forma que o Senhor, desde a eternidade, teve esse projeto, esse plano de salvação, que foi ali entregar seu Filho na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, para nos dar essa certeza de vida eterna. E firmados nessa palavra, que eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 52, de 13 a 15, e também, continuando do capítulo 53, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Vamos ter mais um breve momento de oração, para que o Senhor esteja nos guiando. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor.
Porque aqui está a Tua palavra, Pai. Ela é o nosso guia, Pai. Ela é a nossa bússola, Pai, nesse mundo que necessitamos cada dia mais da Tua direção. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos cada dia mais compreendermos e estarmos firmados nessa verdade, Senhor. Nesta mensagem do Evangelho, Senhor, de Cristo Jesus, que foi cumprida ali na cruz do Calvário, meu Pai. Que o Senhor nos guie, Senhor. Que o Senhor nos firme. Que estejamos firmados por Ti cada dia mais nesta palavra, nesta verdade, meu Deus. Nós clamamos por Tua misericórdia, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor visite cada um na sua angústia, na sua aflição, meu Pai. Que esteja, Senhor, estendendo a Tua mão poderosa, Pai, sobre toda a Tua igreja, meu Pai. Sobre os que estão aqui no templo, sobre os que estão em suas casas, meu Pai. Para que Teu amor e a Tua misericórdia, Pai, esteja abundando sobre a vida deles, Pai. E que possamos cada dia mais estarmos firmados e caminhando, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, por misericórdia, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, aqui nesse texto do profeta Isaías, ele profetiza centenas de anos antes, um dia que eu tenho a certeza que foi o dia mais importante para todos nós. O dia que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que para essa hora eu vim. E foi o momento que foi entregue ali, na cruz do Calvário. O Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, foi entregue para morrer na cruz. A crucificação de Cristo foi, juntamente com a sua ressurreição, o maior evento ocorrido para a nossa salvação. E é interessante, irmãos, que esse evento, ele não ficou restrito a simplesmente ao seu corpo material. Este evento, irmãos, ficaram marcas que ecoam pela eternidade. Porque o próprio Cristo ressurreto, quando ele aparece para Tomé, para o seu discípulo, ele diz: toca, não. Pode tocar nas minhas feridas. Vem e toca. Diante da incredulidade de um dos discípulos. E estas marcas permanecem no Cordeiro, que foi entregue ali na cruz do Calvário por nossos pecados. Assim como o profeta Isaías aqui profetizou centenas de anos a esse respeito, naquele dia foi cumprido esta profecia do profeta. E o dia mais importante, que creio que só tem a comparação com o dia da volta do Senhor, da sua vinda para buscar a sua igreja. E eu gostaria de estar vendo com os irmãos alguns aspectos do que aconteceu nesse dia, que se cumpriu nesse dia, na pessoa do Senhor Jesus. No versículo 1 do capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele faz uma pergunta. E é interessante, irmãos, que se a gente for até o Evangelho de João, no capítulo 12, se cumpre exatamente esta passagem, que profetizada centenas de anos antes. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 a 40. Diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam,
e eu os cure. Aqui, no Evangelho de João, a confirmação desse primeiro texto, desse primeiro versículo do profeta Isaías, que profetiza sobre a vida do Senhor Jesus, mostrando a incredulidade de muitos. Se a gente lê também o Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Também fala a esse respeito. Diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí no 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui, irmãos, mais uma confirmação a esse respeito desta profecia do profeta Isaías, que tão antes, como eu já disse, anuncia a vinda do Senhor. E interessante, irmãos, que a riqueza de detalhes da profecia é muito grande a respeito do nosso Senhor. Se nós formos analisar o Antigo Testamento, tudo que está escrito, fala a respeito, revela a pessoa do Senhor Jesus. Mas a riqueza de detalhes aqui é tão grande do que se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo, que é muito impressionante essa riqueza de detalhes. E a gente continuando a leitura, no versículo 2 do capítulo 53 de Isaías, ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Mais um aspecto, Porque, como a gente já leu mesmo no Evangelho de João, muitos não creram. Muitos do povo de Deus não creram nessa manifestação do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, do próprio Verbo eterno, o Logos de Deus, que se fez carne. E não creram, porque eles buscavam encontrar um rei que os libertasse do jugo de Roma. E eles, vendo aquela humildade, não compreenderam de início, de imediato, o que houve. E até muitos do povo judeu, não crê que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Mas, se nós temos a palavra de Deus que centenas de anos profetiza e se cumpre exatamente da forma que o Senhor Jesus viveu, não temos por que duvidar. Não há motivos para dúvida. E é interessante, irmãos, como eu já disse, essa riqueza de detalhes. No versículo 3, continuando a leitura de Isaías 53, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É interessante que, quando o profeta diz aqui, ele não coloca essa profecia como uma coisa que vai acontecer no futuro. Ele coloca
como já acontecendo. E como já tendo acontecido. E eu creio, irmãos, que esta é a forma que nós devemos crer na palavra de Deus. Eu creio que esta é a forma que Deus espera encontrar em nós a maneira de crermos. Quando Ele nos dá uma palavra, nós temos essa fé de que já aconteceu, porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela se cumpre. A promessa de Deus jamais falha. Jamais vai falhar. E é nessa inteira certeza de fé que aqui o profeta Isaías, ele profetiza como já tendo acontecido. Ele fala, né, o tempo que ele coloca aqui como já tendo acontecido. E mais um detalhe impressionante aqui que ele coloca aqui, né, sobre o Senhor Jesus. Ele coloca no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aqui ele coloca, homem de dores. Isso, irmãos, é muito interessante. Porque se nós formos analisarmos da nossa natureza, a nossa carne, ela não quer sentir dor. Não quer sentir dor. A nossa carne quer buscar sempre que é prazeroso. Entretanto, o Senhor Jesus, ele vem, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, se coloca na posição de humildade, e o profeta Isaías aqui coloca aqui no versículo 3, uma característica dele como homem de dores. Ele veio para padecer, ele veio para sofrer por nós. Ele veio para morrer uma morte que era nossa, que nós merecíamos essa morte. Mas o Senhor Jesus não. Ele se coloca no nosso lugar e há ali na cruz do Calvário uma morte substitutiva, uma morte que Ele paga o preço por nós. Mas é interessante que essa morte substitutiva também é uma morte inclusiva, que Ele nos atrai em seu corpo, nos colocando ali numa nova criação, numa nova vida. E é interessante essa característica aqui de homem de dores. Se a gente abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, acontece uma cena interessante, já na cruz, já na crucificação. Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Marcos 15, versículo 23. Vamos ler do 22 ao 23. Diz assim: E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Interessante, irmãos, porque aqui, nessa passagem, tem uma relação direta com essa profecia de Isaías 53. Quando fala homem de dores. O Senhor Jesus, ele veio para padecer e sofrer um sofrimento que era nosso. Ele veio para morrer uma morte que era nossa, merecidamente era nossa. E ele se entrega no nosso lugar, entrega a sua vida, e nesse versículo se cumpre também, além do seu sofrimento. Porque naquela época era comum que quem era crucificado, para aliviar o sofrimento e a dor de quem estava sendo crucificado, que eles dessem uma mistura de vinho com mirra. E essa mistura se tornava então um anestésico
para que a pessoa crucificada pudesse suportar aquela dor, de tão terrível que era a morte na cruz. E eles, de certa forma, a Bíblia não diz, mas talvez tentando ajudar ao Senhor Jesus, a Bíblia não fala se com boa ou má intenção, mas ele é tentado ali a tomar essa mistura de vinho e mirra, que era feita de uma forma para que se tornasse um anestésico. E o Senhor Jesus se nega a tomar, porque ele tinha consciência no seu coração, na sua mente, que ele veio para padecer por nós, para entregar a sua vida por nós. E ter aflições e dores. Por isso que o profeta Isaías coloca aqui, homem de dores. E ali o Senhor Jesus, ele se nega a tomar essa mistura anestésica. Muito interessante, porque ele tinha plena consciência de que ele veio para esta hora de sofrimento, hora de dor. A cruz, irmãos, era o instrumento de tortura, talvez o mais humilhante. Talvez não, creio que com certeza o mais humilhante que um ser humano poderia ser condenado. E o Senhor Jesus veio e levou até o fim esta missão de morrer na cruz por nós. E sem tomar, embora ali oferecendo para ele, nenhum anestésico para aliviar a sua dor. Muito interessante. E continuando aqui, em Isaías 53, no mesmo versículo 3, depois dessa característica de homem de dores, ele continua e diz: e experimentado nos sofrimentos. Aqui algumas traduções também diz nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mais uma característica interessante da humildade do Senhor Jesus. Para com essa missão que ele veio de entregar a sua vida, ali na cruz do Calvário, por todos nós. Aqui o profeta Isaías, ele diz que ele é experimentado nos sofrimentos, mas algumas traduções dizem experimentado nos trabalhos. Prova que o Senhor Jesus, ele, lá no Evangelho de Marcos, também a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele tinha uma função, ele trabalhava antes de cumprir essa missão, porque ele era trabalhador. E interessante que a profissão que foi escolhida para ele ali, é uma profissão pesada para aqueles tempos. Hoje em dia também, mas naquele tempo muito mais pesada. Por isso que aqui o profeta Isaías, centenas de anos, também coloca essa característica do Senhor Jesus. Experimentado nos trabalhos. A gente pode abrir em Marcos, no capítulo 6, versículo 3 a 5, um episódio que aconteceu na vida do Senhor Jesus, que comprova essa característica também na vida do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 3 a 5. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia:
Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E no versículo 5 ele diz, é dito, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Interessante, se a gente for analisar esse cumprimento da profecia de Isaías aqui na vida do Senhor Jesus, que confirma que ele era carpinteiro, que ele trabalhava como carpinteiro, porque era conhecido de todos ali. E é interessante que a profissão que ele exercia não trazia à vista do povo ali, dos próprios seu próprio povo, não trazia nenhuma grandeza. Para eles talvez fosse alguma coisa de pouco valor ele ser carpinteiro. Porque ele dizia aqui, no versículo 3 de Marcos 6, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas. E se a gente voltar um pouquinho no versículo 2, diz ali, quando ele chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí no 3 eles dizem, mas este não é o carpinteiro? A gente conhece a família dele aqui, a gente vê, e interessante que no final do versículo 3 eles dizem assim, que eles se escandalizavam no Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus dá esta palavra, que não é profeta sem honra, senão na sua própria pátria. E entre os seus parentes e na sua casa. E aí o mais interessante é que no versículo 5, isso serve muito para nós hoje em dia, irmãos. Diz assim, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Interessante que, se a gente for analisar essa palavra do Senhor Jesus, um ambiente de pouca fé é um ambiente de poucos milagres. Porque aqui o Senhor Jesus, em pessoa, se manifesta fazendo milagres e maravilhas no meio do seu povo, e o seu próprio povo não crê nele, por quê? Porque eles olharam mais para a profissão, mais para a simplicidade e humildade do Senhor Jesus, do que para o seu poder. Eles estavam mais preocupados na aparência do Senhor Jesus, eles estavam mais preocupados em algo que agradassem aos olhos, do que no poder de Deus, do que na revelação do Filho de Deus em carne. E aí o Senhor Jesus, a palavra diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque não havia fé. Então, irmãos, tornando a repetir, isso é importante para nós hoje em dia, porque um ambiente que tem pouca fé é um ambiente que tem poucos milagres. O Senhor pode operar muitos milagres, com certeza, no ambiente que Ele quiser, Ele é poderoso, Ele que criou todas as coisas. Mas Ele espera uma resposta nossa, uma resposta de fé. Uma resposta de que nós o reconheçamos, o seu senhorio. Que nós tenhamos essa certeza de que Ele é o nosso Rei. Também o Criador de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos. Foi Ele que criou todo o universo. E muitas vezes ficamos mais presos à aparência, mais presos ao que agrada aos nossos olhos, assim como o povo ali ficou na própria terra do Senhor Jesus, do que no poder de Deus. Que Deus age na simplicidade, na humildade. E aqui, o fato dele ser um carpinteiro, que a palavra está dizendo aqui que ele era um carpinteiro, naquele tempo, um carpinteiro era uma profissão humilde.
é considerado uma classe inferior no Império Romano. Não era de muita, vamos dizer assim, que nobreza. Até a própria profissão que Deus obteve ali no seu coração de enviar seu filho para que ele fosse visto trabalhando como carpinteiro, uma profissão humilde. E é interessante, irmãos, que para que a gente tenha esse cuidado de que muitas vezes nós não venhamos estar atento à aparência, ao que agrada aos nossos olhos, mas o poder, a simplicidade que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus trabalha. Muitas vezes na simplicidade. E muitas vezes nós não damos conta, não prestamos atenção. É necessário que nós tenhamos esta visão, né, de que Deus trabalha na simplicidade, nas coisas simples, nas coisas mais simples, onde o braço do Senhor se manifesta. E, continuando, voltando lá em Isaías 53, a respeito, continuando falando mais sobre esta profecia. Ele diz no versículo 4, Isaías 53, 4. Depois de todas essas características, né, que foram apresentadas do Senhor Jesus, de humildade, de simplicidade, de desprezado, no versículo 4 ele diz assim: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E é interessante, é que mais uma riqueza de detalhe que se cumpre na vida do Senhor Jesus, a respeito desse dia, dessa crucificação. Quando o Senhor Jesus é levado para ser crucificado, a gente pode estar abrindo lá em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, algo interessante acontece ali, que tem a ver com essa profecia, que tem relação com esta profecia. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 27 a 31. No caminho da crucificação ali, quando o Senhor é levado. Versículo 27, Lucas 23, 27 a 31. Diz assim: e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Versículo 30 diz: então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Aí no versículo 31 tem uma declaração muito interessante do Senhor Jesus, que ele diz assim: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Esta palavra é interessante, irmãos, porque muitas vezes eu fiquei intrigado com essa declaração do Senhor Jesus. Ele falando aqui sobre, no versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Me chamou uma atenção muito tempo. Mas é interessante que, antes disso, há ali uma grande multidão que segue ao Senhor Jesus sendo crucificado, e a Bíblia narra que as mulheres choram
e se lamentam por causa do Senhor Jesus. E colocando aqui, como o profeta Isaías diz no versículo 53, 4, reputando o Senhor como aflito, como ferido de Deus. Aqui se lamentavam aqui por Jesus. Mas é interessante que o próprio Senhor Jesus chama a atenção delas. Porque elas choravam ali e lamentavam por Jesus. E o Senhor Jesus chama a atenção delas, falando para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Porque o Senhor Jesus aqui, ele coloca uma palavra de juízo por Jerusalém, que ele já tinha dado também antes, ali no templo, quando ele fala que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, no templo, que seria destruído, seria invadido, e isso se cumpriu 70 anos, no ano 70 depois de Cristo. Quando o Império Romano invadiu Israel, invadiu Jerusalém, e houve um massacre muito grande. E aqui o Senhor Jesus já profetizando. Mas é interessante que tem ligação com a profecia de Isaías, que é colocado ali como, que diz no versículo 4 de Isaías 53, que ele diz assim, que nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas, na verdade, aí ele completa, Isaías 53, 4. Nós o reputávamos por aflito. Aqui era o que estava acontecendo. Que estavam considerando o Senhor Jesus como um aflito de Deus. Talvez na mente do povo judeu, fala, deve ter feito alguma coisa muito grave. Muitos zombavam dele diante da cruz, naquele momento terrível, e falou: você curou tantos, salva você mesmo. E não enxergaram ali, naquele momento, quão grande amor, quão grande misericórdia estava sendo manifestado para todos nós. E no versículo 4 aqui, quando fala que nós, quando ele fala nós, está incluindo nós também hoje. O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o Senhor Jesus ali em Lucas 23, chama a atenção daquelas mulheres e nos chama a atenção hoje também. Porque muitas vezes a gente assiste, já aconteceu comigo algumas vezes, de ouvir uma palavra ou talvez assistir um filme que tem imagem mais forte sobre a crucificação do Senhor Jesus, a gente chora e fica com, vamos dizer que, com pena. Mas aqui o Senhor Jesus, ele é bem claro, ele é a palavra dele é dura, ele fala, não chore, não é para vocês chorarem por mim, eu vim para esta hora, a minha missão é esta, entregar a minha vida na cruz. Antes, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque muitos não estavam crendo ali no Senhor Jesus. E infelizmente, irmãos, é o que acontece hoje muitas vezes. Infelizmente hoje essa palavra se cumpre. Os dias vão se passando, vão acontecendo guerras, todos os sinais, rumores de guerras, terremotos, epidemias, pestes. E muita gente ainda com o coração duro em relação à palavra do Senhor. E esse é um momento que eu creio que o Senhor, porque como o próprio irmão Guilherme orou aqui, que o Senhor não perdeu o controle. Ele nunca vai perder o controle. É interessante, irmãos, que se a gente for analisar o nome Jesus que foi dado para o Senhor Jesus ali, o nome ele será chamado Jesus. O nome Jesus significa Jeová é salvação. A junção Jesus. G de Jeová, Sus, salvação. E é interessante que Deus, o Criador, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é o Criador de todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, Deus já era Deus.
Interessante que se a gente vê o nome Jesus, Jeová é salvação, o nome Jeová, ou Javé, Yavé, depende porque se perdeu a pronúncia correta, Javé, que é Deus Pai, Criador, é também o grande eu sou o que sou. Mas o interessante é que o significado de Jeová, Ele é a causa de que tudo venha a ser feito. Ele é a causa de que todas as coisas aconteçam. Então, nada vai pegar Deus de surpresa. Então, todas essas coisas que têm acontecido, Deus jamais vai perder o controle, porque o Criador de todas as coisas, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então, irmãos, nós que cremos na palavra, nós podemos ter a certeza que Deus jamais vai perder o controle das coisas. Vão ter aflições, com certeza. Lutas. Muitas lutas. O Senhor Jesus já deu a palavra. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nesses momentos, é interessante a gente ter essa consideração do nome Jesus, porque nós cremos nesse nome. O nome em que foi dado para que haja a nossa salvação. Para que nos momentos difíceis, nesses momentos em que muitos estão perdendo seus entes queridos, muitos estão enfermos, muitos estão, às vezes não está enfermo por causa do vírus, mas às vezes está enfermo na mente, no coração, porque está com tanto pânico, que muitas vezes não sabe como agir. Às vezes não quer sair de casa, às vezes não. E cada um age de uma forma diante desses dias que têm acontecido, diante dessa pandemia. Mas é interessante, nós que cremos na palavra de Deus, nós temos essa certeza que Jesus, que significa Jeová é salvação, Ele não vai nos desamparar, jamais, jamais. Ele não perdeu o controle de nada, todo o controle, todo o domínio, todo o reino está em suas mãos, embora seja difícil muitas vezes, mas nós devemos crer, irmãos, e continuar firmados nessa palavra, nessa mensagem, nesse evangelho de Cristo, que veio e entregou sua vida ali na cruz do Calvário, e que, profetizado centenas de anos, Ele nos dá essa certeza, E mais um aspecto, irmãos, que, como eu já disse, lá de Isaías 53:4, um aspecto que me chamou muita atenção durante muito tempo, que também tem a ver com essa condição de que Jesus é o nosso Salvador, que a cruz foi um instrumento que Deus colocou para a nossa salvação e entregou seu Filho para ser morto ali. A cruz, um instrumento que era considerado um instrumento de maldição, porque naquele tempo, porque a palavra diz, que o Senhor Jesus se fez maldição por nós e se transformou no instrumento de salvação para todo aquele que crê. Quem estiver firmados e crer que aquela morte, que o Senhor Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, nós também estávamos ali com Ele. Ele nos atraiu em seu corpo. Nós temos que ter essa certeza de que o Senhor tornou esse instrumento um instrumento de grande salvação. De grande salvação. E como eu disse no começo, as marcas que foram feitas ali no Senhor Jesus, nesse instrumento de salvação, ecoa para a eternidade. Para toda a eternidade. O Senhor Jesus carrega em seu corpo ainda as marcas, as cicatrizes da sua morte ali na cruz. E como eu estava dizendo para os irmãos, que me chamou muita atenção, que
muitas vezes eu perguntei ao Senhor o que significava. No versículo 5, né? Quando a gente estava lendo, de Isaías 53, 5. Mas aí no Lucas 23, 27 a 31, como estava lendo, quando ele chama a atenção aqui das mulheres, para que não chorem por ele, mas que chorem, que não o repute por aflito, porque ele não é um aflito, ele veio, se fez por nós. Porque no versículo 5 de Isaías 53 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, ele traz esta certeza para que nós caminhemos. Mas como eu estava dizendo aos irmãos, ainda em Lucas 23, no capítulo 23, no versículo 31, quando o Senhor Jesus diz assim: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Irmãos, aqui é interessante que alguns estudiosos colocam a seguinte questão, que tinha um provérbio que era comum entre o povo judeu naquela época, entre a nação judaica, que eles diziam assim: não é comum que a madeira verde seja queimada, nem que inocentes sejam executados. Mas se essas coisas acontecem de fato agora, quanto pior será o destino da madeira seca e dos homens ímpios. Então, é interessante se a gente for colocar, porque ele fala: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? O Senhor Jesus está mostrando aqui a falta de misericórdia do povo com ele, naquele momento. Mas ele fala: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Porque se vocês não estão exercendo misericórdia comigo nesse momento, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não crerem que eu vim para esta hora, que o Pai me enviou para esta hora para trazer a salvação, o destino da lenha seca, que esta sim é para ser queimada, será muito pior daqueles que não creem nesse Evangelho. É por isso que ele diz: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Vocês não estão tendo misericórdia com a pessoa inocente, não estão demonstrando misericórdia nenhuma comigo, que é o madeiro verde, não é comum que se queime, porque é inocente. O que se não fará com madeiras? E o mais interessante, irmãos, que vendo numa outra tradução, esta palavra aqui, madeiro, é trocada por lenho. Porque se ao lenho verde fazem isso, o que se fará ao lenho seco? Aí é interessante, porque o próprio significado da palavra lenho já traz uma conclusão a esse respeito. Diz assim, o significado da palavra lenho, que é madeiro, é o mesmo significado. Mas o lenho, de início a gente imagina que seja simplesmente a lenha, né? Mas é interessante que não, que diz assim: o lenho é o principal tecido que sustenta a planta e conduz água e sais das raízes às folhas e aos frutos. Será que isso chama atenção alguma para nós? O Senhor Jesus está se colocando aqui como lenho. E esse lenho é um tecido no tronco das árvores, abaixo da sua casca, que sustenta a planta e conduz água e sais minerais, sais das raízes às folhas e aos frutos. Isso nos faz lembrar de João 15, a videira verdadeira. Vamos até lá, João 15. João 15, diz assim: Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante, irmãos. Aqui o Senhor Jesus coloca essa declaração, que sem Ele nada podemos fazer. E aí nós podemos concluir que Ele é o que sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus é o que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar essa tão grande salvação. E mais uma vez lembrando que nesse momento de muita dificuldade, que nós se acheguemos mais ao Senhor, por meio da sua palavra, para que nós possamos estar sustentados por Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. E é necessário que nesses dias estejamos buscando e clamando ao Senhor por misericórdia, para que Ele nos sustente, para que Ele nos alimente, Ele nos firme e nos dê força para caminharmos cada dia mais, independente das circunstâncias que são difíceis. Muitas coisas têm acontecido, mas que nós possamos estar firmados na Sua palavra, neste Evangelho, nesta mensagem da cruz, nessa centralidade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos trazer a salvação. Só Ele pode nos salvar. E neste momento, eu gostaria de estar encerrando, e pedindo aos irmãos que fiquem de pé e que nós possamos estar orando, para que o Senhor esteja nos firmando nessa palavra, nos guardando, nos livrando e nos dando essa certeza no coração de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é o nosso socorro. Amém? Vamos estar. Pai, louvado seja Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, neste local que o Senhor escolheu, Pai, neste local chamado Casa de Oração, meu Deus. Nós Te louvamos, Pai, e engrandecemos e exaltamos Teu santo nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, e sabemos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Como a Tua palavra diz em João 15, que se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, não podemos fazer nada, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Pai, aqueles que estão enfermos, meu Deus. Visitando aqueles que estão passando por aflições, meu Pai. Visitando aqueles que estão temerosos, meu Deus. Aqueles que o medo tem tomado conta dos seus corações, meu Pai. Não deixe, Senhor, que o medo venha tomar conta dos nossos corações, meu Pai. Mas que o Teu poder e a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus, esteja estendido sobre nós, meu Deus. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas, para que nós possamos caminhar, Pai, guiados, Pai, por Tua palavra, guiados por Tua vontade, guiados pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. E que esta verdade, Pai, esta mensagem, Senhor, que se cumpriu ali na cruz do Calvário, meu Deus, esse Evangelho de Cristo, Pai, venha estar cada vez mais nos firmando, meu Deus, para que possamos estar cada dia mais sendo preparados e estarmos prontos para a Sua volta, meu Pai. Porque não sabemos o dia nem a hora, Pai, mas sabemos e temos a certeza que o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja. Prepara a Tua igreja, meu Pai, assim como a Tua palavra diz, como uma noiva adornada, meu Deus, sem mácula, Senhor, para que no dia da Sua volta, o Senhor nos encontre prontos, Senhor, prontos, guardados e santificados por Ti, Senhor, porque somente em Ti, meu Deus, nós podemos estarmos guardados e santificados. Guarda o Teu povo, meu Deus, guarda a Tua igreja,
Livra-nos de todo mal, meu Deus, que nenhum mal venha estar chegando à nossa casa, meu Deus, às nossas vidas, meu Pai. Clamamos a Ti por Tua misericórdia, Senhor. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, Pai. Visita também aqueles que estão em suas casas, que um coração triste, meu Deus, por não poder estar aqui, mas que o Senhor visite cada um ali, conforte o coração daqueles também que perderam seus entes queridos, meu Pai. Envia Teu Santo Espírito Consolador, meu Deus, para cada vida, Senhor, para que eles possam estar consolados por Ti, meu Pai. Clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, que o Senhor nos firme, meu Pai. Firma os nossos pés na Tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, aqui nós oramos e agradecemos por esse tão grande privilégio, por essa tão grande salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém.